Bom dia a todos e a todas. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês, assim como Ele é na minha. E mais um dia para a gente agradecer, né? Mais um dia, uma oportunidade de viver, fazer as coisas certas. Mais uma oportunidade de nós nos redimirmos com o Senhor pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Enfim, dia de agradecer, somente agradecer. Porque tudo que o Senhor manda dos céus para nós, olhe quanta beleza nós temos aí fora, olhe quantas coisas magníficas nós temos. Só temos que agradecer para Deus, não é verdade? Eu quero agradecer muito, 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 muito mesmo para Deus por mais um dia de vida, pela minha vida, pela vida da minha filha, da minha família, dos meus amigos, pela vida de vocês. Tenho que agradecer sim, porque vocês são meus irmãos, vocês são meus amigos, vocês também são a minha família, família de Cristo, família que Deus deu para mim. Quero agradecer muito a vocês que estão me seguindo. Pessoal, podem me seguir no meu canal, no TikTok, lá no meu canal do YouTube, a Live de Jesus Oliveira. Eu vou ficar muito grata. Se vocês tiverem algum canal também, podem mandar pra mim que eu sigo, tá? Sem problemas. Então, sem mais delongas, vamos lá curvar a nossa fronte e pedir que o Espírito Santo se faça presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. Pessoal, ainda estou sem óculos, fui buscar meu óculos ontem e o óculos ainda não tinha chegado. Enfim, ficou para amanhã. Tomara que chegue, porque eu tô me sentindo, vou falar você, muito mal sem os óculos. Mas enfim, dá pra me ler e é o que importa. Vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar a presença do Espírito Santo para que ele se faça presente em mais um dia de nossas vidas. Senhor Pai Santo, amado e querido, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por ser esse Pai tão maravilhoso, tão presente em minha vida, mesmo que eu não mereça, meu Deus. Mas o Senhor é de uma grande misericórdia para comigo. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Toda honra e toda glória ao teu santo nome, meu Pai. Te amo, te venero e te bendigo. Nada sou, meu Deus, sem ti. Nada tenho, meu Deus, se não prover de ti. Por isso, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Te agradeço pela minha vida, te agradeço pela vida de todas essas pessoas que me acompanham, Senhor, porque eles são meus irmãos, são meus amigos, são a minha família em Cristo. Agradeço pela vida da minha família, de todos os meus familiares, de cada um dos meus amigos, de todas as pessoas, meu Deus, que me cercam. Eu agradeço pela vida de cada um deles, meu Pai. Te agradeço, Senhor, e te peço a proteção também para a vida deles. Que eles tenham os vossos corações preenchidos de muito amor, de muita paz, de muitas coisas boas, enfim, meu Deus. Quero te pedir, Pai, nesse momento que envia o Espírito Santo do Senhor para se fazer presente em mais um dia da nossa leitura bíblica, para que abra os nossos corações e mente para receber a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos esse nosso coração vazio, preenchidos do Teu amor, Senhor, que muitas vezes nós nos ludibriamos com as coisas desse mundo, e a coisa melhor que nós temos no mundo, Senhor, é a Tua presença. Sem dúvida alguma, Senhor, é a Tua presença em nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, vem, Senhor Jesus, vem mostrando a luz da Tua face sobre as nossas vidas, vem mostrando o Teu amor sobre nós, vem, Senhor, abençoando a nossa vida, o nosso dia, vem nos dando força, Senhor, para enfrentar todas e quaisquer batalhas sem baixar a guarda, Senhor, porque o inimigo quer isso, que nós baixemos a guarda, que nós nos entristeçamos, que nós entregamos os pontos. Mas nós temos que lembrar que nós somos filhos do Altíssimo, filhos de um Pai todo-poderoso, que nos ama, nos protege e nos livra de todos os males e nos dá força todos os dias para vencermos todas e principais qualquer batalha que tenha que enfrentar. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Venha, Espírito Santo, se fazer presente nesse momento aqui. É o que eu te peço humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? A entrada triunfal de Jesus, capítulo 21. Lembrando que nós estamos no Novo Testamento, no livro de Mateus. Então, Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vendo teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Um dos discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou.
E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto os que procediam como as que a seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E a multidão exclamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já a caminho, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, e para temer o povo, porque todos consideram João como profeta? Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos 2 filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmos vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele? A parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arredou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, os que remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras?
A pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre aquela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito dele que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas as consideravam como profeta. A parábola das bodas, capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, um para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas os quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-os de pé e mãos e lançai-os para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. De acordo com a verdade, se te importares com quem quer que seja, por que não olhas a aparência dos homens? Diz-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie? Inscrição, responderam: do César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, aproximaram-se deles alguns sacerdotes que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morre não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos, eles morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será esta esposa? Será ela esposa? Que todos os desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é de Deus. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sem nem o que falar. O Cristo, filho de Davi. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhes eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor meu Deus, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Jesus censura os escribas e os fariseus, capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e os seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas, os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e as põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu diante dos homens. Pois vós não entrais nem deixais entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazei longas orações por isso. Sofrereis juízo, muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo outro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por ele tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que do trono está sentado, que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligência dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, nem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros cariados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pereceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais aos sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos saído seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O lamento sobre Jerusalém.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O sermão profético, a destruição do templo, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo que é isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho no reino de todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até que agora não tenha havido. E nem haverá jamais, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade às estrelas, cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A parábola da figueira, a exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Já os seus ramos se renovaram e as suas folhas brotaram. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vos, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando, um num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque
A hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora de que não sabe, castigá-lo-á, lançá-lo-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola das 10 virgens, capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre eles eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tornarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então as levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, não a nós e a vós outras. E diante ao que eu vendo e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegando o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, contra o gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros ao que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O grande julgamento, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade de todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e a todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitaste. Preso e foste-me ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, ou te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para que o fogo
o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiros não me hospedastes. Então nu não me vestistes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não me fostes ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que eu deixastes de fazer a um destes, mais pequeninos, a mim deixastes de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Concluímos, né, a nossa leitura de hoje. Veja quantos ensinamentos. Vamos voltar naquela parte que fala de 2 mandamentos muito importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros como nós nos amamos. Entenda. Amarmos a Deus sobre todas as coisas. Nada nesse mundo nós podemos botar acima do Senhor. E que nós amemos, lógico, primeiramente a nós. E amemos ao nosso irmão como nós amamos a nós. É muito importante. É aquele amor que não pede nada em troca. É o amor que você dá sem você querer receber nada em troca. Que é o verdadeiro amor. Aquele amor sem cobranças. Amor puro e verdadeiro. Amor ágape. É o amor ágape. Então eu falo para vocês. Deem amor. Ajudem uns aos outros. Se respeitem. Enfim. Sejam um amor. Esse amor maravilhoso de Deus, que Deus tem por nós, que nós temos por Ele e que também nós temos que ter pelos nossos irmãos. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos curvar a nossa fronte e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Que eu me sinto leve, eu confesso que meu corpo transborda de leveza quando eu medito na palavra do Senhor, quando eu busco a palavra do Senhor. Nós somos errantes, não somos ovelhas errantes, mas se nós perseverarmos na fé, nós vamos deixar de ser ovelhas errantes. Então vamos continuar perseverando a fé, buscando a Cristo todos os dias, cada minuto, cada segundo da nossa vida, para que nós tenhamos a felicidade eterna, que é o que mais importa. Eu creio que é o que mais importa para mim, eu creio que é o que mais importa para você. É buscarmos a felicidade eterna. Então vamos lá, curvar nossa fronte. Senhor Pai Santo, amado e querido, muito obrigado, Jesus, por esse momento maravilhoso, por estarmos aqui na Tua santa presença, Senhor, meditando na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. E o Senhor mais uma vez nos ensinando sobre o amor, sobre perdoar, sobre deixar apartar todas as coisas que nos magoaram, todas as pessoas que tentaram magoar a gente, tentaram deixar a gente mal. Enfim, que essas pessoas, meu Deus, também tenham os nossos corações preenchidos de amor, de paz, de todas as coisas boas, meu Deus, que provém de Ti. Que a cada dia, Senhor, a nossa fé aumente. Que a cada dia a nossa fé aumente. Que nós buscamos sempre, Senhor, conhecer mais e mais da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. E que nós consigamos colocar essas palavras em prática na nossa vida. Que nós não deixemos guardadas na gaveta. Que nós também falemos, mas também que nós ponhamos em ação todas as palavras, todos